ela não tem papa na língua, né? Eu percebo quando eu estou lendo aqui, eu tenho que tentar ler e olhar para os irmãos, eu não consigo fazer as duas coisas, né? Mas a gente tenta ler aqui, e quando eu consigo olhar pouco para os irmãos, eu vejo a cara de espanto de alguns irmãos. Quando a linguagem da Bíblia, a mensagem, ela fala diretamente numa linguagem contemporânea, para você entender o recado da parte do Senhor. Ao povo escolhido, ao Israel de Deus, nós que estamos aqui hoje. Que palavra direta aos nossos corações, tem tudo a ver com a minha vestimenta hoje. Vocês perceberam que às vezes a gente coloca uma roupa bonita, porque a gente está preocupado em demonstrar para os outros uma vida que às vezes a gente não tem essa vida. A gente está preocupado às vezes em viver uma vida de religiosidade diante de Deus. Eu vou jejuar. E a gente espalha para todo mundo, coloca hoje no Facebook que você está jejuando. Você faz uma cara de piedade, você faz uma cara de que está passando fome, você faz uma cara de dificuldade e perde totalmente o sentido do jejum. Quando Deus usa o profeta Isaías para falar ao seu povo, ele coloca aqui não exortando-os a não mais fazerem o jejum, mas exortando-os a entenderem o que é, ou qual é, ou como é a vida que Deus quer de cada um de nós perante Ele. A gente vem falando durante toda a campanha de missões nacionais, o tema movidos pela graça. Você sabe o que significa a graça de Deus? A graça de Deus, ela ficou acima de qualquer coisa da lei, ela superabundou essa graça. E a lei é importante, mas às vezes a gente está lá atrás, preocupado com uma religiosidade, preocupado com uma vida vazia, preocupado com o terno se está bonito, preocupado porque o pastor vai fazer a Santa Ceia e nem sequer usa uma gravata. Em algumas igrejas ainda acontece isso. Hoje eu já estou até além, né? Estou até com terno, né? Mas vocês me conhecem e sabem o meu estilo. Mas algumas igrejas, ainda batistas, o pastor nem sequer pode, ou seja lá qual for o membro, ou o pastor que for pregar, ele não pode subir no púlpito se ele não estiver de paletó e gravata. Vocês sabem do que eu estou falando. Alguns balançando a cabeça aí, talvez vocês estejam lembrando de algumas igrejas. A gente está preocupado às vezes com uma vida de aparência. A palavra fala, e talvez na sua tradução, fala que dia a dia o povo dito, o povo de Deus, procura Ele. Dia a dia me procuram. Aqui na Bíblia a mensagem fala: tem prazer em estudar tudo sobre mim, tudo que você tentar imaginar sobre Deus, você conhece a palavra de capa a capa. Você sabe infinitos versículos decorados. Quando alguém começa a falar o versículo, você já enche o peito, né? Aquele orgulho gospel, né? Você consegue completar o versículo com orgulho. Isso é bom, que a palavra seja cravada no seu coração. Mas o desafio que Deus coloca ao seu povo aqui é exatamente que muitas vezes a gente vive uma vida de fachada. Uma fachada externa, cheia de religião, mas com o coração, muitas vezes um coração longe da realidade, daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Uma vida de aparência. A palavra tão direta, e o povo não entendia. Mas por que eu estou fazendo tudo isso, Senhor? E eu, quando eu estava relendo esse texto de Isaías e lembrando lá de Mateus 25, quando Jesus fala: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Mas Senhor, quando eu fiz isso, Senhor? Sabe quando vocês fizeram isso? Está aqui, em Isaías também. Quando vocês viram pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas pela sociedade, pessoas que a gente passa e nem sequer a palavra de Deus a gente compartilha. A gente tem um antídoto e às vezes a gente quer deixar ele guardado.
O mundo está cada dia mais perdido e a gente conhece o antídoto, ou deveria conhecer o antídoto. E a gente deixa ele guardado. Mas a gente tem uma vida de aparência. Palavra tão direta. E aí, Deus vai exortando o povo, através da vida de Isaías, e fala: sabe qual é o tipo de jejum que eu quero ver? Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração do trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. Quantas parábolas você lembra através dessas frases? Eu lembro de algumas. Aquela parábola que o servo perdoa a dívida do seu conservo. O Senhor perdoa a dívida do seu servo, e ele encontra um conservo no meio do caminho, e era uma dívida muito maior dele, e é uma dívida insignificante do seu conservo. E ele fala: não, não consigo perdoar você, você vai ter que me pagar. A gente está sendo perdoado por Deus constantemente, mas a gente não consegue perdoar o nosso próximo. A gente vive uma vida e a gente quer e a gente clama a esse Deus uma vida, e Deus proporciona essa vida para a gente, porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Mas quando a gente tem que viver, nem sempre a gente vive, porque a gente está vivendo uma vida vazia. A vida que Deus quer, o tipo de jejum, o estilo de vida que Deus quer da gente é uma vida que seja baseada na justiça, uma vida de libertação, uma vida de perdão. A gente clama por justiça, mas a gente é injusto. A gente clama por libertação, mas a gente não quer libertar ninguém dos seus pecados, porque a gente está sempre relembrando os pecados daquelas pessoas dos quais a gente sabe o pecado. Talvez marido e mulher em alguma situação da vida: mas você fez isso no passado comigo. Talvez a mulher fale para o marido: mas você fez isso comigo no passado e não está se libertando. Mas você pede a Deus libertação. Mas você está preso ao passado em alguma situação. Uma vida de perdão. Como a gente precisa de uma vida de perdão. E a palavra nos desafia exatamente essa vida de justiça, de libertação, uma vida de perdão. Deus quer um verdadeiro jejum da nossa vida, que a nossa vida seja agradável a Ele. Na maneira como nós tratamos aos outros. Tem um ditado que fala: trate aos outros como você gostaria que os outros tratassem a você. A gente quer ser bem tratado, mas a gente nem sempre consegue tratar bem os outros. Uma vida que agrada ao Senhor, um verdadeiro jejum, é uma vida marcada pelo arrependimento. Como esse texto é direto. Eu poderia simplesmente ler o texto hoje, nessa linguagem tão contemporânea. E quando as crianças entraram, se você sair hoje, honestamente, meu querido, se você sair hoje desse templo com seu coração endurecido, se a palavra não te tocou hoje, nem que seja no momento que as crianças estavam cantando ali, eu sei que eu sou suspeito porque meu filho estava ali, né? Mas se você não se deixou ser tocado por aqueles pequeninos que estavam aqui, talvez você precise passar no cardiologista. Te sugiro a passar no cardiologista amanhã. Porque a palavra já foi direta aos nossos corações no dia de hoje. Uma vida transformada. Quando nós recitamos um tema tão bonito, uma vida movida pela graça, tem que ser uma vida transformada. O que eu passei ontem ficou para trás, e o hoje eu tenho que ser uma pessoa melhor do que ontem. Eu tenho que ser uma pessoa melhor que ontem, porque não dá para entender um cristão, uma pessoa que se coloca diante de Deus, uma vida que reconhece um verdadeiro jejum que Deus quer das nossas vidas, você continuar sendo uma pessoa amargurada, continuar sendo uma pessoa que não consegue dar um bom dia, continuar sendo uma pessoa que ama missões,
mas não dá bom dia para o teu irmão. Continuar sendo uma pessoa que não libera perdão. Continuar sendo uma pessoa que vive presa na injustiça, numa vida de escravidão, numa vida de amargura, sem liberar perdão para o teu irmão. Mas a gente fala, Senhor, eu estou fazendo isso. E Jesus fala assim, quando eu tive fome, você não me deu de comer. A gente bate no peito e acha que está fazendo muita coisa, quando na realidade a gente está muito aquém daquilo que Deus gostaria. Se nós somos movidos pela graça, verdadeiramente. Nem que seja no dia como hoje, no dia que a gente relembra o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nem que seja no dia da ceia do Senhor, o dia que talvez a gente coloque uma roupa melhor. E hoje eu coloquei proposital, né? Para ir de confronto com aquilo que eu estou pregando. Nem que seja no dia da ceia. Se você trouxer à sua memória o sacrifício, porque a gente chama isso aqui de memorial. Esse ritual que a gente faz é um memorial. Lembrando o sacrifício que Jesus fez por você ali na cruz do Calvário. Não porque você seja merecedor, mas porque Ele te amou e Ele te resgatou um dia. E assim a gente deve multiplicar essa graça infinita das nossas vidas. E eu vou ler com os irmãos. Eu peço aos irmãos que estão escalados, que já podem se achegar aqui à frente. Vou ler com os irmãos lá em 1 Coríntios 11, o texto que Paulo coloca sobre a ceia do Senhor. E eu vou ler também aqui na Bíblia a mensagem. Peço a você que preste atenção. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor. E porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse: Isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comerem esse pão e beberem deste cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte nesta lembrança? Examinem suas motivações. Testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Eu vou repetir a última frase. Examinem as suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Uma vida movida pela graça, uma vida que vai se libertar de uma religiosidade, uma vida que vai se preocupar em viver os valores do reino. E a palavra de Deus fala que essa vida desse justo, essa vida dessa pessoa que é movida pela graça, é uma vida que ela vai clareando dia a dia, constantemente, até chegar o dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Que em nome de Jesus, a minha vida e a sua vida, daqueles que já entregaram suas vidas a esse Cristo, que nos resgatou das trevas,
para vivermos uma vida de luz, que essa luz seja clareada a cada dia, até chegar ao dia perfeito. Amém. Deus